Estamos em 2023, final de janeiro, e o Congresso Nacional está retomando suas atividades com foco na reforma tributária e no novo arcabouço fiscal, em conjunto com os interesses do governo federal. Você sabe qual será o impacto dessas futuras mudanças no seu patrimônio? Vamos então falar um pouquinho a respeito desse tema, ok? Olá, seja bem-vindo ao meu canal, onde você fica sabendo de tudo sobre planejamento patrimonial da família através do sistema de holding familiar. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like e se você está chegando agora, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você acompanhar junto comigo ao longo desse ano tudo o que eu falar a respeito de planejamento patrimonial, de holding familiar em si. E saber como isso será útil para você, ok? Vale a pena. Então, dito isso, vamos começar. Recentemente, no Fórum Econômico Mundial realizado em Davos, na Suíça, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele defendeu que as alterações tributárias sejam votadas ainda nesse primeiro semestre. E antes mesmo do fim das eleições de 2022, o próprio Haddad ele já se posicionava nas redes sociais a respeito do imposto sobre herança, dando depoimentos do tipo, abre aspas, o imposto sobre grandes heranças é ridiculamente baixo. Ou então, que o imposto sobre a herança ele precisa aumentar. Tem outra, que isso aí não é bom nem para o herdeiro. Pois é, ele até tem um fundamento que baseia essa opinião dele, ok? Por quê? Por que isso? Porque atualmente o imposto sobre herança, como ele fala, que é mais conhecido como ITC-MD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, ele possui uma alíquota máxima de 8% sobre o patrimônio, conforme prevê a resolução número 9 de 1992 do Senado Federal. Detalhe importante, esta resolução ela já tem 31 anos de idade. Por conta disso, existem várias propostas de mudanças legislativas que tramitam no Congresso Nacional e elas impactarão diretamente a tributação sobre a herança no nosso país. Desde 2015, tramita no Congresso a PEC número 96, que propõe a criação de um novo imposto, o IGHD, Imposto sobre Grandes Heranças e Doações, de competência da União Federal, diferente do ITCMD, cuja competência é do Senado. A PEC em si, no seu texto, ela fala em adicional ao ITCMD. E, ao mesmo tempo, ela determina que as suas alíquotas elas serão progressivas em função da base de cálculo, de forma distinta do imposto que lhe serviu de inspiração, que é o ITCMD. Então, esse texto ele possibilita uma dupla interpretação. A primeira delas diz respeito a uma sistemática de cálculo, ou seja, o imposto adicional, de acordo com a sua própria definição, ele consiste no produto de sua alíquota pelo valor devido a título de imposto subjacente. A outra interpretação, ela aponta uma metodologia diversa, ou seja, a incidência progressiva das alíquotas do novo imposto diretamente sobre o valor das grandes heranças ou doações. Nas duas hipóteses, a diferença é assustadora e ela é apavorante, digamos assim. Considerando-se as alíquotas máximas dos dois impostos, temos na primeira interpretação a tributação de 10,2%, que consiste em 8% de ITCMD, mais 27,5% de 8%, que seria o IGHD.
Já na segunda interpretação, essa alíquota seria de 35,5%, ou seja, 8% mais 27,5%. Ainda em 2015, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, ele enviou ao Senado Federal uma proposta de resolução propondo o aumento da atual alíquota do ITCMD para 20%, mediante o ofício Concefaz número 11/15. Então, se nós voltarmos ao teor da PEC 96 de 15, a majoração tributária ela se potencializa. Ela vai para 25,5%, que na primeira hipótese é 20% de ITCMD, mais 27,5% em cima de 20%. Ou então, 47,5%, que consiste em 20% de ITCMD, mais 27,5% de IGHD. Então agora eu quero que você preste atenção neste último percentual que eu mencionei ainda há pouco, 47,5%. Eu dei até ênfase na minha voz. Por quê? Isso significa quase metade do valor do seu patrimônio que será destinado somente para pagamento de impostos, por ocasião do inventário ou no caso de que seja feita uma doação. Incrível, né? Se você está gostando do que eu estou falando até agora e tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, você comente aqui embaixo na descrição do meu vídeo, que eu terei o prazer de estar atendendo a sua pergunta e respondendo, ok? Continuando, então. Também temos tramitando no Congresso Nacional a PEC número 57 de 2019, que ela propõe o aumento da alíquota máxima do ITCMD para 16%, ao contrário da anterior que eu disse que era 20%, né? Seria um aumento um pouco menor. E somando-se a tudo isso, temos a PLP número 101 de 2021, que prevê a criação de um imposto sobre grandes fortunas, o qual seriam tributados os patrimônios acima de 4,7 milhões de reais, e a alíquota ficaria entre 0,5% e 5%. Portanto, está chegando um momento o qual o Congresso Nacional, impulsionado pelo governo federal, dará prosseguimento a pelo menos um desses projetos, ou dois, quem sabe. O impacto sobre o seu patrimônio será significativo. Você sentirá no seu bolso, praticamente. Aí então você me pergunta, tem como eu evitar essa majoração tributária? Tem como eu evitar essa perda patrimonial? Sim, claro. Eu te respondo. A solução para evitar o impacto tributário no seu patrimônio se dá através do planejamento patrimonial familiar e pela constituição da holding familiar. Você quer saber um pouco mais sobre isso? Como se prever e se resguardar sobre essa tributação que vai ser criada, sobre as consequências e o futuro que está vindo contra o seu patrimônio? Então se inscreva no meu canal para receber mais dicas como esta, ok? Obrigado por você ter visto o vídeo até o final e até uma próxima. Um abraço.